E no vídeo de hoje do canal, segunda agitada, mercado da bola agitadíssimo e reunião com Casares, então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Estou de volta aqui da porta do CT da Barra Funda. Vocês já falaram muito sobre o jogo, já falaram sobre os personagens da vitória no Clássico ontem, dessa invencibilidade do São Paulo contra o Corinthians, de 6 partidas desde a chegada de Lucas Moura. Então nesta segunda-feira vamos projetar o São Paulo e de cara eu já vou com a notícia do dia. O São Paulo está reforçando o seu caixa e perdendo um atacante. O William Gomes está prestes a ser anunciado como jogador do Futebol Clube do Porto. A negociação já vinha desde o ano passado, teve uma parada no período das férias. O São Paulo também estava tentando trazer um Wendel, chegou a fechar um pré-contrato com o Wendel e se apresentaria somente no mês de julho, quando terminaria o vínculo dele com o Porto. Só que aí o Porto veio novamente atrás de William Gomes, que é a revelação da base, chegou a jogar no ano passado algumas partidas, fez 3 gols com a camisa do São Paulo e a negociação caminhou muito bem nas últimas horas, tá pelo anúncio oficial. William Gomes tinha uma multa contratual de 735 milhões de reais. Claro que o São Paulo não está negociando ele por esse valor, é um valor bem abaixo. O São Paulo vai ficar com 20% dos direitos do atleta para, quem sabe, ele explodindo na Europa, no Porto, numa nova venda dentro do continente europeu. O São Paulo possa, a exemplo do que já aconteceu com Gabriel Sara, com Antony, recuperar parte do investimento ou ter mais dinheiro no caixa com esses 20%, além da porcentagem do clube formador. E o William Gomes, que era um reserva, não tinha jogado inclusive nenhuma das 2 partidas no time que disputou os jogos do Campeonato Paulista com força máxima, Guarani e Corinthians, deixa o tricolor. O jogador deve viajar amanhã para Portugal. Ele chegou a treinar nesta segunda-feira aqui no CT, estava se preparando para fazer parte do time reserva que vai jogar contra a Portuguesa quarta-feira no estádio do Pacaembu na sequência do Paulistão. Então ele viaja amanhã, realiza exames médicos e o São Paulo, além de segurar esses 20%, consegue a liberação imediata de Wendel. Ao invés de esperar o término do vínculo com o Porto, o Wendel está vindo agora para o Brasil, vai vir nos próximos dias e já fazer parte do elenco são paulino, reforçando ainda mais a lateral esquerda. Será um dinheiro bom, ainda não foram divulgadas as cifras, mas um dinheiro muito bom nesses últimos dias de janela, entrando nos cofres do São Paulo, mas perdendo, claro, um jogador de muito potencial, que é o William Gomes. Do time, o que dá para falar é que são 2 clássicos na semana. O primeiro contra a Lusa será uma equipe alternativa, sem os titulares que venceram o Corinthians. Então a gente vai ver Jandrei, Ferrarese, Moreira, Juan, Sabino, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho, Eric, Ferreirinha, André Silva, Henrique, enfim, todos esses jogadores à disposição e alguns titulares no banco. E sábado na Vila Belmiro, aí sim, volta o time titular do São Paulo, que está invicto na temporada e lidera o seu grupo com 7 pontos ganhos no Paulistão. Pode cravar, o William Gomes é o novo jogador do Porto, jogador que já deu tchau para seus companheiros nesta manhã na Barra Funda. O William, então, deixa o São Paulo aí, o jogador formado em Cotia, pela minha apuração, 12 milhões de euros, mais 20% de manutenção de direitos econômicos, aí o São Paulo espera um lucro em venda futura, e mais o Wendel chegando até sexta-feira na Barra Funda, é a informação que eu tenho. Então, são esses 3 pilares da venda de William Gomes aí, então, para o futebol português, para o Porto, 12 milhões de euros dá ali cerca de 7,4 milhões de reais, né, Chacon, pela conversão atual. Queria começar puxando o comentário do Ilcinho em cima dessa venda. Ilcinho, muita gente revoltada com esses valores, muita gente muito revoltada com essa venda. Queria a sua visão, a sua opinião sobre a saída de William Gomes para o Porto, ele que viaja para Portugal amanhã, tá? Então amanhã o William Gomes viaja para Portugal, é a informação que a gente tem. Gabi, eu acho que essa opinião com relação ao William, ela tem várias vertentes, ela pode caminhar para vários lados, assim, sabe? Se a gente parar num princípio se a gente planejar com a comissão técnica e o treinador, como vai ser o ano do menino? Você espera que o menino seja mais utilizado? Você não espera? E aí o treinador pode dizer que sim, pode dizer que não. Você pergunta para pessoas internas do São Paulo, ele poderia jogar. Você pergunta para nós. A gente bancou, eu pelo menos, acredito que o Renan também, a gente bancava para que houvesse uma insistência com o William Gomes, para que ele jogasse mais, para que ele valorizasse. Você pergunta para o menino, que talvez o feeling dele seja de tipo, cara, acho que não vou ter chances, quero ir, não quero ir. Eu acho que é meio complexa. De um modo geral, assim, o valor é baixo, o valor é pouco, poderia ter sido muito melhor. Por outro lado,
se a gente dá o suporte para o treinador, que é o que a gente cobra durante todo o ano passado, Zuba, tá na tua mão, como é que vai ser? O Zuba fala, pessoal, eu tô trazendo o Oscar, eu vou usar o Oscar muito por ali. O meu time base é esse, o time base de ontem. Acredito que o William Gomes vai ter poucas chances. Então, eu acredito que a venda é super válida. Respeitando a vontade da comissão técnica, respeitando o embalo que o time nos mostrou nesses 2 jogos, e que o menino iam ter poucas chances, hoje ele vale isso, daqui um mês ele vale menos. E ia ser pior. Ou pode ser que daqui 6 meses ele saísse emprestado por Vitória só para pagar o salário dele. Então, assim, dependendo de como foi conduzida essa negociação, dependendo de quanta moral o Zuba tem de enxergar isso ou não, confesso que se eu fosse o diretor, o meu approach com o menino seria desde o ano passado diferente. Eu bancaria ele desde aquele jogo do Botafogo que ele saiu, para que ele ficasse e eu forçasse uma situação dele. Essa seria o meu approach. Aí a galera fala, o Silva não acontece. Cara, desculpa, acontece. Acontece muito isso. Isso é normal acontecer. Então, tipo assim, depende de como foi o approach. Então a galera fala assim, o Zuba, na minha opinião, ele faz o início de ano de planejamento até ontem, cara, perfeito. O abacaxi que deram na mão dele com relação ao tempo de pré-temporada, a viagem, tudo, o cuidado que ele tá tendo com o Maia, da minutagem, o tempo que ele tá dando para os meninos prepararem, porque ainda é fase de preparação, eu acho que até aqui ele tá sendo correto. Se perguntarem para ele do William Gomes, acredito que o William Gomes tenha queimado, na visão do Zuba, tá? Ele tenha tido, falar assim, eu não vejo o menino preparado. Como ele também não vê o Moreira preparado. Ele prefere o Ferrarese. Então é muito questão de preferência do treinador. Eu tenho a minha preferência, o Renan tem a dele, o Chacon tem a dele, o Gabi tem a dele, então eu acho que é muito complexo esse assunto. Então assim, se tratando de planejamento da comissão técnica, a comissão técnica, o Zuba já está planejado. Ele não pretende usar o menino, principalmente com o Oscar, ganhando confiança, ganhando minutagem pelo lado esquerdo, além do fator base. Então, tipo assim, tem mais os meninos campeão da Copa do Brasil que podem, em algum momento, aparecer ali. O próprio Ferreira, o Lucas Ferreira, ele pode igualar a força do Lucas Moura pelo lado direito com o Lucas Ferreira pelo lado esquerdo. Então, eu tenho 2 jogadores de força e velocidade. É difícil a gente opinar. São vários os meios. Eu acho que se num planejamento ele está fora hoje, a venda é super válida. Parece pouco, mas é super válida. É só ver o Nestor. O Nestor, ele perde o timing da venda e acaba sendo vendido para o Bahia. Então a galera pode achar, é muito pouco, fulano foi vendido por não sei quantos milhões e tal. Cara, a gente não sabe o planejamento do Zuba. E o feeling do menino também. O William Gomes, ele poderia preferir, não, eu quero ficar para brigar. Ele preferiu ir, eu acho que tem que ser respeitada a vontade de todo mundo. Esse é meu ponto central também, Ilcinho. Você olha para esse mercado inflacionado, isso é um ponto que você vai levantar sempre. Você vê o zagueiro do Palmeiras com uma venda de 35 milhões de euros, você vê o Fluminense ofertando 8, 9 milhões de euros pelo Rony, né, jogador do Palmeiras, 2 anos em baixa, e aí você começa a ficar com essas dúvidas quanto a esse valor, mas passa muito pelo fato de que o William não tem nem 1000 minutos pelo profissional do São Paulo, né? Então, neste momento, talvez esse seja o valor de mercado que ele tem, né? Claro que a gente tem, cara, esse consenso interno, Chacon, de que tendo mais tempo de jogo, ele poderia render um outro valor para o São Paulo, mas neste momento, acho que faz sentido o Porto ofertar isso. Agora, era o momento de vender? Não sei. Acho que é muito mais um desespero financeiro do São Paulo, né, Chacon? Essa é mais uma venda por necessidade e não por oportunidade, certo? Então, eu acho que essa a gente tem que discutir. Aí, vamos lá. O William Gomes indo para o Porto. Eu acho que, assim, primeiro, valor. Os companheiros, Gabriel, muita gente falando em 12 milhões de euros. A informação que eu tenho é que o São Paulo, que detém 100% do William, o Rian, São Paulo só tem 80%. Tá. Né? Tinha 70%, tem 80%. O São Paulo tem os 100% do William, mas líquidos para o São Paulo vão entrar cerca de 9 milhões e meio. Porque o resto cerca de 10. Porque tem empresário, tem não sei o que, tem não sei o que lá, mesmo tendo 100% de direito do jogador. Tá. Então não é 12 milhões limpos do São Paulo, não, a minha informação. É cerca de 9 milhões e meio de euros nos cofres do São Paulo. Que dá... eu nem sei fazer em real. Bom, mas 9 milhões. Mais de 9 milhões. 9 milhões. Mais para 10 do que para 9 Se você for milhões. comparar com
Vitor Reis, lá do esquece. Palmeiras, Não. quanto foi? Ontem foi 50 milhões? Nossa, coisa maluca. Não, foram quase 30 milhões de euros. Então, né? sim. Estamos vendendo mal, É é um atacante terço. e tal. Como disse o Arnaldo, São Paulo está em outro lugar, em outro momento. Então, agora, o que é importante, Arnaldo, dessa negociação, me parece, considerando que seja para o Porto, a porcentagem na venda futura. Exatamente. Então é isso, é a garantia. Acho que essa era, sendo o clube comprador, o Porto, que é um clube que tradicionalmente revende jogadores que se valorizam na Europa, o São Paulo mantém 20% de uma venda futura do Willian. Então, digamos que o Porto venda o jogador, ele se destaque e venda por 20 milhões de euros para algum outro time europeu. O São Paulo fica com 20% da transação. Certo. Né? Isso foi importante pra caramba na questão do O Antony, né? exato. Até do Casemiro. Exatamente. Né? Então, essa situação e a liberação imediata do Wendel, né? Também no negócio. Então, seriam 9 milhões e meio, cerca de 10, 20% mantido de uma venda futura e a liberação imediata do Wendel para o São Paulo. A gente pode aí agora entrar, se você quiser, nas questões técnicas e da projeção da falta do Willian e da reposição ao Willian com o elenco que o São Paulo já tem. Vamos falar sobre isso. Só coloquem aí nos seus comentários o que vocês acharam. Tá bom, não ia conseguir mais, tá ruim, tá uma porcaria essa venda. O que vocês acharam? Lembrando, né? Até o fim de semana passado, o Willian Gomes era o cara. Não, tem que jogar o Willian Gomes, tem que jogar o Willian Gomes, tem que jogar o Willian Gomes. Essa galera da Copinha chegou e atropelou, e agora tem que jogar o Ian Francisco, tem que jogar o Ferreira, tem que jogar o Alves, né? Tem que jogar o não sei quem, o Hugo, né? É como se essa turma que tinha subido, como se ela fosse engolida pela outra, que veio, que tá com a Copinha, porque a galera tá com o frescor dessa molecada que ele acabou de ver, que acabou de ser campeão. Exato. E aí faço um ponto. Não acho que o Willian Gomes seja ruim, acho ele me parece ser um bom jogador, ainda muito jovem, teve bons e teve maus momentos no São Paulo, né? Então eu também tô com você. Eu acho que a grana talvez não seja muito, talvez em outras condições o São Paulo vendesse melhor, mas eu consigo entender. Até por conta, aí só o último aspecto financeiro, das metas rígidas desse ano de folha de pagamento, FDIC e meta de venda de jogador. Sim, então o São Paulo está exatamente. precisando vender, os empresários sabem. Então ali, foi assim que o São Paulo vendeu. Olha, peraí. Mas não é possível. Olha lá, rapaz. Não, é aquele cantor ali, nossa. Ovelha. Não. Bom, mas aí assim, né? Eu acho que o São Paulo não vendeu bem o Michel Araújo. Mas esses daí você não ia conseguir vender bem. Sim, né? sim, O Rio, mas eu tô dizendo assim, a necessidade se impõe, né? No momento, porque o Michel Araújo, essa turma toda, entra também na meta de venda no final. Como o São Paulo não tem agora nenhuma vendona encaminhada, para atingir a meta de venda vai começando a vender no varejo, entendeu? Certo. E aí seria uma venda já mais consistente. Depois a gente vai, ao longo da semana, fazer a conta regressiva da meta para o que já entrou, está entrando nos cofres do São Paulo, porque acho que a ideia é chegar no meio do ano, já com 6 meses de FDIC, numa situação um pouco mais confortável, não estrangulado pelas vendas. Exatamente. E com a folha de pagamento. Isso impacta diretamente na questão do FDIC. Exatamente. Não vai poder casar, vou gastar, com uma venda dessa já começa a olhar as metas de venda, já começa a mudar. Eu tenho uma dúvida, Fala. e na verdade é quase uma provocação. Será que, se o São Paulo tivesse tomado 2 cacetadas do Corinthians, essa venda seria anunciada hoje? Não. Não, Claro né? que não. Obviamente que o São Paulo se aproveitou, a diretoria, Exatamente. do momento, pô, ganhamos, tá, olha aí, tá Exato. tudo legal, Oscar, não sei o quê, pra já Exatamente. empurrar também essa história, certo? Claro. Mas tem um perfil no Twitter aqui que eu não conheço, tá? Que fez um post interessante que eu acho que também é um ponto que a gente precisa trazer. É o Comentários SPFC. Ele fala aqui, ó, a gente está em janeiro e o São Paulo basicamente já bateu a sua meta de venda de 2025. São Paulo vendeu o Michel Araújo, Nestor, o Wellington Rato e agora o Willian Gomes. Deu um total de 106 milhões, mais ou menos, né? Tem uma cotação do dólar, o São Paulo precisa vender 150. Quando você fala de retorno de jogadores, existe o retorno esportivo e o retorno financeiro. Na minha visão, vender o Willian Gomes pode nos garantir um retorno esportivo. Significa que, pelas contas que foi feita aqui por esse perfil que eu acabei de dizer, o São Paulo não precisa mais vender ao longo da temporada. Então, se o Rian se destacar entrando como reserva do Caleri, o Pablo Maia receber uma proposta,
o São Paulo agora está em condições de poder negociar como os rivais estão fazendo. Ah, mas o Corinthians vendeu mais caro, tá bom. Mas as negociações do Corinthians são bem complicadas, né? Vídeo patrocinador, etc. Então, também a gente tem que levar em consideração todos esses pontos. O que eu acho, tá? Para mim, o Gil foi no ponto X da questão. Uma coisa é você vender um reserva. Se o São Paulo vender um reserva, porque hoje o William Gomes é reserva, e com o quarteto que a gente acabou de falar, ou o sexteto, dificilmente em curto prazo ele seria titular, né? E ainda tem o Ferreirinha, você pode questionar ele é melhor ou pior, eu até acho ele melhor que o Ferreirinha, mas o Ferreirinha tá lá dentro. Então, assim, como você querer fazer uma venda de 20, 30 milhões, se ele vai ter pouco espaço para jogar, como ele tem tido? Ele teve a possibilidade de jogar na Libertadores, depois ficou um tempo fora, voltou, fez gol. Eu gosto do futebol do William Gomes e eu não gostaria de vender. Partindo dessa premissa, eu estou aqui defendendo que eu não acho que foi uma transação horrorosa, não, tá? Não foi horrorosa. Se o São Paulo vê o cara como um reserva e você coloca um valor de 12 milhões, que é o que está se especulando, o São Paulo fica com 20%. Você usou o Antony como referência. Só no Antony, o São Paulo ganhou depois mais 150 milhões e tem uma diferença pelo que eu li na internet. O Antony, o São Paulo tinha 20% da mais-valia. Ou seja, o que foi vendido a mais do que o São Paulo vendeu. Nesse caso, pelo que eu estou lendo, vocês podem me confirmar, o São Paulo ficou com 20% e pronto. Se vender por 10 milhões, 5 milhões, 2 milhões, o São Paulo obrigatoriamente vai ganhar dinheiro, não só se vender mais caro do que os 12. Então o São Paulo está vendendo por um valor que não é o ideal. Eu estou de acordo com o que todo mundo fala. Tem que o Wesley do Corinthians foi vendido por 20 milhões, tá bom. Eu gostaria de vender por 20, eu gostaria de vender por 30, eu gostaria de vender por 100. Eu quero o São Paulo rico, o maior clube do mundo. Mas o São Paulo vende por um valor ok. O São Paulo mantém um percentual de... Esse é o grande ponto. Que é uma venda futura. Então o São Paulo está falando de um valor 1, 2, 3 anos lá para frente, como entrou o Antony e salvou o nosso ano quando entrou. O São Paulo destrava o Wendel. Ah, mas o Enzo tá jogando bem. É verdade. O São Paulo só tem o Wendel. Eu só tenho o Enzo. E se ele machuca, a gente vai na Libertadores com o Patrick. Então a gente destrava um jogador que ele é importante para o elenco do São Paulo. E, assim, não se pode ter tudo, infelizmente. Eu gostaria de vender por 50 milhões. E a grande questão, para mim, que fica, eu vi alguns especialistas da base falando, o Gabriel Furan, que ele defende que o William é a maior revelação do São Paulo recente. E se for, o São Paulo está fazendo um péssimo negócio. Só que eu já ouvi outros jogadores que poderiam ser a maior de todos os tempos. A gente citou aqui o Ademilson, a gente citou o próprio Brenner, que foi por um valor muito parecido, que eram grandes promessas que não viraram. Então, vender jogadores da base é muito complicado. O que eu acho é que o São Paulo poderia ter dado mais tempo para o William Gomes. Acho que jogador bom resolve. E o Oscar resolveu o jogo de ontem. Entreguem as taças, calma. Mas é uma vitória, sem dúvida, que deixa perspectivas muito boas para o São Paulo para 2025. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder os vídeos, as lives que a nossa galera tá sempre mandando para você. Tá bom? 3-1. Primeiro tempo de um São Paulo que durante 30 minutos aproximadamente vai bem no jogo, tenta conectar bolas longas com seus atacantes, mas não consegue criar chances tão claras assim. E um Corinthians que teve oportunidades no primeiro tempo. O Corinthians teve a cabeçada que o Rafael tirou em cima da linha, no lance lá com o Kaká, teve a cabeçada do André Ramalho, teve a cobrança de falta do Memphis que o Rafael pega. E a partir daí, o Corinthians cresce no jogo. O jogo teve muito efeito psicológico ontem. E um jogo de muita troca de comando. Ora o jogo estava na mão do Corinthians, ora o São Paulo ia lá e pegava de volta. E quando saem os gols no segundo tempo, a influência desse baque psicológico ela é muito sentida. Porque o Corinthians tem pouco tempo para se recuperar dos 2 gols, né? Do primeiro, porque aí ele já toma o segundo. O primeiro é aos 4, na cabeçada do Lucas. Cobrança de escanteio do Oscar. O Lucas tem 1,72 e subiu muito contra uma defesa que tem sofrido com bola aérea. E depois o gol do Oscar, que recebe do Luciano e acerta um belo chute aos 11 minutos. O Corinthians estava ali meio atordoado. Aí ele vai lá aos 17 e faz um golaço com o Martínez. Volta pro jogo. No minuto seguinte, o Lucas entra rabiscando a área, uma jogada individual maravilhosa e faz um golaço, outro baque emocional no Corinthians. Então, o clássico, ele sempre tem esse componente emocional e ontem ele ficou muito evidente, né? Os gols, eles foram
agigantando um time que jogava em casa, tinha a sua torcida, começou a vibrar com cada carrinho, começou a dividir cada bola como se não houvesse amanhã, né? Então tem esse fator e o outro time tomando os baques fora de casa, sem o seu torcedor, num gramado pesado, com todas as adversidades. Jogo de ontem mostrou mais uma vez o quarteto do jeitinho que o Zubeldia escalou contra o Guarani, né? Lucas na direita, Oscar na esquerda, Luciano por dentro e o Caleri de referência. Funcionou muito bem ontem, né? Sem dúvida. O Oscar aparecendo muitas vezes até fora da sua função, vindo pro outro lado, né? Afunilando, caindo pro meio. Aconteceu isso ontem em alguns momentos do jogo, mas é uma questão de ajuste, né? Porque às vezes também, quando o Oscar vinha, embolava muita gente de um lado e sobrava espaço do outro. Mas é ajuste fino que você vai fazer naturalmente no decorrer da temporada. E é muito mais fácil você fazer ajuste fino com um cara bom, como o Lucas, né? Como o Oscar, do que você fazer com um cara mediano. Então é uma questão que o decorrer dos jogos vai trazer. Agora, é inegável a qualidade do Oscar. Tá clara, né? A minha dúvida sempre residiu no longo tempo de futebol chinês, o quanto isso poderia ter gerado um prejuízo até físico mesmo, até de intensidade ao Oscar. Mas eu lembro que na época muita gente lembrou, Jorge, o Hulk também ficou na China, chegou aqui, ó, botou no bolso. Verdade. E o Oscar ontem tem uma belíssima exibição, peça fundamental em 2 dos 3 gols na vitória do Clássico. É diferente. São Paulo fez um movimento ousado, né? Corajoso, de diminuir o seu elenco, atacou a profundidade desse elenco, esse elenco ficou mais restrito, mas ele liberou um espaço de folha para trazer um jogador como o Oscar. Caro, mas o jogador caro geralmente é o jogador que resolve. O bom é caro e geralmente resolve. E o Oscar e o Lucas são 2 caras diferentes para o futebol brasileiro. O São Paulo tem no seu meio-campo 2 caras acima da média, que, se estiverem longe das lesões e se entenderem muito bem em termos de entrosamento, de mecânica, de dinâmica, elevam muito o patamar do São Paulo. Claro que o São Paulo, né, um time de futebol não é composto apenas por um setor, mas são caras num setor-chave, no coração do time, de qualquer time que é o meio-campo, que podem fazer a diferença. É um gás técnico muito grande que traz a chegada do Oscar. Se vai dar certo, se já vai ser campeão de alguma coisa esse ano, a gente não sabe. Mas o jogo de ontem, ele é um sinal interessante. É um jogo de início de temporada que pode ser um marco. Você pode pegar esse jogo e falar, opa, tá vendo? Ó, lembra aquela melancolia que nós terminamos 2024? É outro papo agora, hein? O Oscar chegou, deu outro ânimo, o Luciano cresceu ontem. O Luciano gosta desse tipo de jogo, é o cara do jogo grande. Às vezes oscila no jogo mediano, mas no jogo grande, principalmente contra o Corinthians, ele tem um outro tipo de performance. Então, é uma vitória que anima, é uma vitória que traz para o torcedor de São Paulo uma boa perspectiva para o ano. O cara saiu animado, fala, opa, gostei do que vi, gostei da agressividade do time, gostei da movimentação, gostei da troca de passes, gostei da postura. Ontem, o São Paulo teve uma vitória que pode ser muito importante como combustível para 2025. Já estamos sendo muito cobrados aqui nas redes sociais porque colocamos o Coronado como melhor que o Lucas naquele cara a cara que a gente fez. Não, melhor que o Oscar. Melhor que o Oscar. Enfim, tudo bem, tanto faz. O Lucas era com o Carrillo. Eu ameacei sair do programa. Mas tinha um contexto. Tinha o contexto. O contexto era, o Oscar acaba de chegar, a gente não sabia como ele ainda se comportaria, como ele vai se comportar. O cara tá 200 anos na China. Se alguém estiver nos assistindo e falar, não, eu vi todos os jogos dele na China, tudo bem, pode mandar aí. Então a gente não tem muito contexto, ainda conceito sobre ele. A gente começa a ter o conceito agora. Por isso que a gente optou por quem a gente estava vendo no ano passado. Foi só isso. Fato é que o Oscar jogou pra caramba, muito mais do que ele vinha jogando mesmo no Brasil, mesmo que jogou contra o Guarani e tal. E o São Paulo ganhou, Arnaldo. Você queria que não, vamos fechar aí. O Corinthians tá melhor, vamos na retranca. A minha dúvida era sobre o Oscar individualmente e sobre o quarteto contra um time forte, que vinha com uma série de vitórias grande, um time que tem um padrão de jogo já definido há algum tempo. Então vou começar pelo Oscar. É o que o Versoni falou. As informações que a gente tinha sobre o Oscar. Jogou na Liga Chinesa a temporada passada muito bem, foi o melhor da Liga Chinesa. O São Paulo avaliava que ele era um jogador que poderia jogar nas 3 posições atrás do centroavante. Eu falava, cara, mas com 33, no Chelsea ele jogava nas 3 posições e tudo mais. E que ele vinha muito bem fisicamente, sem lesão há muito tempo. Contra o Guarani, a pré-temporada não vale, né, Tironi? Joga um pouquinho ali e tal, não sei o que lá. Contra o Guarani, o primeiro jogo, ele teve alguns lampejos. Nada do que a gente imaginasse ver 72 horas depois num campo encharcado como o jogo contra o Corinthians. Ele fez um recital. Ele dominou o jogo. Ele parecia o Cueva naquele jogo 4-0 São Paulo contra o Corinthians. Ele determinou o ritmo da partida.
E jogou até o final. E aí, eu acho que o Oscar já mostra que ele, aí era a aposta da diretoria do São Paulo, que tentava isso desde o Rames, possa ser um jogador que alimente os demais do São Paulo. O São Paulo, como diz o Beldio, o São Paulo tem 3 jogadores que fazem gols: Lucas, Caleri e Luciano. Se tem alguém para alimentar esse cara e se juntar a Pablo Maia e Alisson para formar um meio campo, coisa que o São Paulo não tem há alguns anos, a tendência é que tecnicamente o time do São Paulo evolua. O que surpreendeu foi isso no primeiro jogo desafiador da temporada. Vamos só lembrar o seguinte: o São Paulo jogou na quinta noite com essa mesma escalação. No domingo, o campo encharcado, o jogo começou 1 hora depois, pegou o Corinthians, que vinha a semana inteira se preparando para esse jogo. E o São Paulo fisicamente sobrou, com um time mais velho. Isso me surpreendeu. Sobretudo no segundo tempo. O primeiro tempo, eu acho que o São Paulo começa bem, o Corinthians equilibra, tem a bola do Kaká na trave, como disse o Ramon Dias. Estamos vendo essa bola aí, né? Essa bola que, se entrasse, poderia ter mudado tudo. Mas no segundo tempo, muito bem ajeitado pelo Zubeldia no intervalo taticamente, sobretudo no posicionamento do Pablo Maia, volante, que mudou completamente. E também os jogadores, os 4, começaram a jogar mais próximos, deixando os lados para os laterais. Parecia que o quarteto e o time do São Paulo jogavam juntos há 6 meses. Foi o segundo jogo dessa turma. E o gol que o Lucas faz, esse gol aí, que é o gol da bola parada, batida pelo Oscar no início do segundo tempo, a partir daí o São Paulo deitou e rolou no jogo. Aí tem uma questão que eu acho que é menos o jogo específico e mais o histórico do confronto de São Paulo e Corinthians. O Corinthians sente o Morumbi. Simples. Quando o Corinthians toma um gol no Morumbi, ele desaba. Foi isso que aconteceu. Porque é o clássico de torcida única em São Paulo que o mando de campo mais faz a diferença. Lá e cá. São Paulo ganhou uma vez lá, o Corinthians ganhou uma vez cá, lá naquele gol do Yuri Alberto no Paulista do Rogério, nos últimos anos todos. O São Paulo, desde que a Arena Corinthians foi construída. Então tem um mando de campo muito forte nesse clássico. E o Corinthians sentiu o gol. Sentiu o gol e começou a errar tudo. O São Paulo, depois do segundo gol do Oscar, ótima jogada do Luciano, poderia ter feito 3, 4 e tal. E o Martins acertou um pombo, colocou em tese o Corinthians no jogo, mas na saída o Lucas faz o gol individual e acaba com o jogo de uma vez. Então não foi uma vitória qualquer do São Paulo, foi uma vitória muito importante para dar a ideia do que pode ser esse time quando ele tiver mais desenvoltura e tudo mais. Repito, o Corinthians não perdia desde o clássico com o São Paulo, em terreno nacional. O Vessone lembrava, aquela vez não vale porque foi 2 a menos, fazendo uma... Essa vez não foi com 2 a menos. O São Paulo continua. O São Paulo não tinha jogado com o Corinthians ano passado no Morumbi. Jogou 2 vezes em Itaquera, 1 vez em Brasília. Ganhou 2, empatou 1. O São Paulo ganhou de novo do Corinthians. E ontem não teve conversa. Não teve conversa. Agora, o Ramon Dias, os jogadores do Corinthians, acho que eles têm que... Parecia que eles não tinham visto São Paulo e Guarani, que eles não sabiam como o São Paulo está jogando de uma forma diferente do ano. E o Corinthians, eu acho que no segundo tempo ele foi completamente... E os principais jogadores do Corinthians deixaram muito a desejar. Num jogo desse, claro que fez falta o Garro, claro que fez falta o Bidon, mas foi mais do que isso. O Corinthians não jogou bem para aquele time que vinha numa série de vitórias gigantes. Foi um final de semana inesquecível para o São Paulino, sobretudo pelos 2 jogos contra o rival. Você falava, a gente ficava brincando aqui, Bulara, qual o jogo você escolhe vencer, se você tiver uma opção, a Copinha ou o jogo principal? O São Paulo ganhou os 2, não é comum isso. O São Paulo também teve uma semana encantada na mesma época, no ano passado. Ganhou do Corinthians de Itaquera, quebrou o tabu, ganhou do Palmeiras 3 dias depois na Supercopa em Belo Horizonte. Não quer dizer nada para a temporada, nada eu não digo, mas quer dizer pouco para a temporada. A galera esquece depois, ela é no começo do ano. Mas, sem dúvida, o torcedor do São Paulo tem que estar feliz na segunda-feira, é evidente, e é um prenúncio de uma formação que pode dar muito certo, se bem treinada, e com um acréscimo de qualidade que faltou muito ao São Paulo ano passado, nos momentos mais decisivos, né? O Oscar muda o tipo de jogo do São Paulo, né? E ele mostra que a gente não sabia, vimos ele em campo, num jogo desafiador, que ele tecnicamente ainda sobra, numa posição que é rara para o futebol brasileiro, né? O Dorival estava lá assistindo, já estou arrepiado, porque a seleção brasileira de jogador, a gente fala, nenhum jogador do Palmeiras tem que ir para a seleção, nenhum jogador do Corinthians, nenhum jogador do São Paulo. No futebol brasileiro, meia, criador, ou é o Matheus Pereira, que o Palmeiras quer contratar, ou é gringo. Não tem armador, o Alan Patrick, que é veterano, é uma posição difícil de encontrar.
E o São Paulo agora tem um jogador dessa posição, o que não significa, isso acho que é a precipitação de todo mundo quando ele foi contratado. Tem que tirar o Luciano do time. Não. E o Zubeldia, mais uma vez, para soltar a bola para vocês, antes, quando o Zubeldia assumiu, era Lucas não pode jogar junto com o Luciano. Luciano tira o espaço do Lucas. Foi a melhor coisa do São Paulo ano passado, Lucas e Luciano. Agora vem os caras, não, tem que tirar o Luciano. Não necessariamente. O gol do São Paulo, Caleri pressiona, Luciano serve Oscar gol. O terceiro gol, os 4 jogadores trabalham na área central do campo. Luciano para Oscar, Oscar para Lucas, Lucas para Caleri, Caleri para Lucas. Gol. Isso não existia no ano passado. Era um time espaçado, porque não tinha um talento no meio de campo. Agora tem. Meus amigos, a gente achou bom. Vamos aproveitar a segunda, depois de 2 pancadinhas básicas no nosso filho Corinthians, né? E tá tudo certo. Mas não. Segunda-feira começou com notícias de mercado, né? O São Paulo aí encaminhando a venda do William Gomes para o Porto. Narrativa do Arnaldo disse que o São Paulo vai pegar 9,5 milhões do bolso. A narrativa do Gabriel Sá, 12 milhões de euros no bolso. Ainda assim, para um jogador que não está atuando, já faz um bom tempo, né? E, bem, tava na cara que essa venda ia sair. O São Paulo precisa muito de dinheiro. E agora fica próximo aí da sua meta orçamentária de venda de jogadores, né? Acho que ainda seria necessário vender mais um para você chegar para 150, né? Tá com 106 de acordo com o vídeo. Vamos ficar de olho. Mas eu acho que foi uma boa venda, principalmente pela questão de ter os 20% de uma venda futura, né? Isso já deu certo com o Casemiro, já deu muito certo com o Antony. E com o Antony não foi nem sobre o valor de venda, foi sobre o mais-valia, né? Sobre o que vendeu-se a mais de tanto dinheiro que foi a venda do Antony. Hoje tá no Real Betis lá emprestado, escanteado. Bem que podia vir pro São Paulo, a gente não reclamaria, né? Só tem que resolver as questões fora de campo. Mas dentro de campo é um jogador diferenciado, né? Então, voltando a falar de São Paulo, era uma venda inevitável, a gente sabia que alguém da base seria vendido. E ainda mais com a promoção do Ryan Francisco, com o Ferreira. Agora você tem até o Paulinho, todos os 2 gols. Tem jogadores aparecendo na posição da frente, ainda que não tem exatamente a mesma característica que o William Gomes, né? Teve a oportunidade, São Paulo foi lá e vendeu. E ainda em recompensa, o Wendel chega até sexta-feira. Então agora São Paulo ainda em Enzo Dias vai ter o Wendel, vai ter 2 opções na lateral esquerda. A lateral esquerda então vai estar bem servida. Se um machuca ou se um precisa descansar, tem o outro para entrar no lugar. Na direita você não perde o Moreira, bem ou mal, ainda que claramente ele seja a terceira opção, porque no último jogo, mas tudo bem, botou o Ferrarese para segurar defensivamente, mas normalmente é o Ferrarese que entra no lugar do Igor Vinícius. Então, eu acho que dos Mares o pior, com todo respeito. Eu entendo que muita gente fica chateada, que podia ser mais, tudo isso, mas é um jogador que não atuava muito, entendeu? E veio uma proposta e um time que precisa de grana, como o São Paulo, infelizmente não pode negar. Hoje tem a reunião que o Casares vai explicar melhor o FDIC, vai explicar melhor o que seria essa parceria com o Marinakis e outras questões que o Conselho deseja saber. E que o torcedor gostaria de saber, né? Mas que ainda está muito distante. O Luiz Ramalho também ontem, em programa do Nilson César, falou que é inevitável, até porque quando o jogador também recebe a proposta de um time grande como o Porto, né? Grande de Portugal, que é uma janela de entrada, ele não está jogando tanto no São Paulo, também se interessa. Então, assim, foi bom, na minha opinião, para 2 partes. Vocês podem colocar aí a opinião de vocês. Eu entendo que poderia ter sido usado mais, mas assim, é em decorrência da situação caótica e financeira que vive o São Paulo Futebol Clube. É isso, entendeu? Então, agora é torcer para que novas crias de Cotia cheguem para suprir, né? E Cotia vai ser isso. Inicialmente, enquanto não se acertar essa questão financeira, vai servir para fechar rombo de financeiro do São Paulo Futebol Clube, né? E o William Gomes foi a peça do momento. Acho que ainda... eu tenho a impressão, a não ser que também Galo vai muito bem no River e o Nestor também muito bem no Bahia, eles têm as opções de compra, aí você chegaria nesse valor com mais tranquilidade. Só que aí você depende, né, das atuações desses 2 jogadores no ano inteiro, né, que é um pouco arriscado. Ainda que o Galo tenha começado muito bem no River Plate, o Rodrigo Nestor está lá ainda se adaptando, né? Então, acho que o São Paulo ainda vai receber propostas, ainda mais com garotos da base, e
vamos ficar de olho. Vamos aguardar aí para ver valores e que decisões São Paulo irá tomar. Ainda falando de mercado, São Paulo confirmou aí o acerto Pano Sabino para Cedric Soares, né, lateral direito. Então o Zubeldia ia dar uma postergada na subida do Mike. Vai ser alvo de muitas críticas. E aí nessa eu já discordo, porque contratar um cara que fez o último jogo em 2024 lá numa goleada do Arsenal 6-0 num jogo ganho e tudo mais. Olha, o César fez uma análise rápida desse jogador e, cara, realmente é incompreensível, né? Aí colocou o São Mateus Zubeldia, vai postergar a subida do Mike em detrimento do Cedric Soares. Realmente foi isso, para mim, uma grande bobagem. Mas como o Pano Sabino deu certo, eles acham que pode dar certo com o Cedric Soares, mas não tinha necessidade disso, com todo respeito, né? Mas aí tem que fazer amizade com o empresário, tem outras coisas envolvidas, não só o futebol, né? Agora é aguardar aí pra ver se o jogador vai dar certo, tomara que queime minha língua, mas lembra muito o Juan Fran, né? Mas o Juan Fran veio mais velho, estava jogando no Atlético de Madrid, é uma outra história, né? Esse jogador já não joga praticamente um ano, né? Então, sei lá, tem coisas que acontecem em São Paulo que não dá pra explicar. Eu queria saber de vocês aí se vocês gostaram da contratação do Cedric Soares, né? E para fechar, São Paulo voltando aos treinos, né? Deve ir com um mistão absoluto. Pode ser que tenha um outro titular, mas titulares alguns irão para o banco, né? Para o jogo contra a Portuguesa. Aí depois tem o jogo do Santos na Vila Belmiro, jogo duríssimo. Neymar tá chegando, né? Então vai ficar um time enjoado, ainda que seja por 6 meses inicialmente. Vive um momento delicado, perdeu pro Velo Clube. E, bem, é clássico, né? E são 2 clássicos, né? Portuguesa e Santos. Portuguesa num gramado maravilhoso do Pacaembu, né? Que a gente viu na final do Paulista, sintético. Então é bom não botar titulares ali não, pra não arriscar. E depois o clássico na Vila Belmiro. Semana difícil do São Paulo. Vamos ver como é que a equipe vai se portar. E deve manter a escala 2-1, né? Então esse jogo contra a Portuguesa. Não sei se o Rafael vai, o Rafael talvez vá, né? Mas o Jandrei e companhia, né? E só dar um pitacozinho rápido, né? O Casagrande fez também uma coluna falando sobre jogadores que deveriam ser colocados na seleção brasileira e colocou aí o nome de Caleri, Lucas e Rafael depois da ótima atuação desses 3 jogadores no Clássico. O Dorival, aqui no São Paulo, não, já fez estrago bastante. Vai olhar os outros clubes, em nome de Jesus. Vai olhar jogadores na Europa, pelo amor de Deus. Sai do meu pé, Chula. Só um pequeno desabafo com relação a Dorival, seleção e jogadores de São Paulo, né? A gente espera que ele esqueça o São Paulo, mas normalmente ele é um estraga-prazer e convoca jogadores tricolores, né? Então é isso, gente. Agora acompanhar as novidades essa semana e preparar aí para os 2 clássicos, né? Português e Santos. Quarta-feira tem São Paulo, fim de semana tem São Paulo. E a gente fica de olho aí nas novidades e o que vier aí acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!